Boa noite. Puxa, que alegria. E é efetivamente uma boa noite. Com muita alegria, com o coração preenchido de gratidão que todos nós recebemos vocês nesta casa. Com a voz e com a palavra meiga, carinhosa e acolhedora da nossa irmã que fez a oração de abertura, todos nós, trabalhadores encarnados e desencarnados, festivamente recebemos vocês, para que o ano de 2020 juntos possamos progredir, diminuir ou aliviar o nosso fardo em direção da luz, que é o nosso Mestre Jesus, em direção do Pai, que é a nossa casa definitiva. Então, sejam muito bem-vindos. O nosso tema está aí. E é um tema de natureza espiritual, não se preocupe, nós não vamos tecer estatísticas econômicas aqui hoje não, tá? Fiquem tranquilos. Estamos no início do ano. O 2020 chegou e o 2019 foi embora. Foi bom o 2019? O dinamismo, a pressão, a correria com que a gente acaba vivendo a nossa vida, às vezes faz com que a gente tenha dificuldade de fazer balanços. Espíritos benfeitores que nos orientam na doutrina espírita nos ensinam que nós devemos fazer balanços diários. Mas se nós não fazemos por vários motivos pelos quais às vezes a gente está incumbido de outras atividades, no final de um ano e no início do outro a gente costuma fazer balanço. A gente costuma, junto com os nossos familiares, naquelas festas, naqueles encontros, né, que deveriam lembrar mais o nascimento do nosso Mestre Jesus e menos o Papai Noel, né, como a gente tem feito ultimamente. Mas na virada do ano a gente sempre confraterniza. E aí a pergunta é uma pergunta, aliás, não é uma, são várias, que nós devemos responder individualmente. O que nós sentimos no ano que passou sobre as nossas vidas? Melhorou? Melhorou? Conseguimos realizar os nossos projetos? Escapamos das possibilidades das guerras mundiais? Eu inseri isso no texto porque, segundo os ensinamentos que nos foram ofertados, nós estávamos em estado de moratória até a metade de 2019 para que não produzíssemos uma terceira guerra mundial. Sob a pena de Francisco Cândido Xavier e orientação de Emmanuel, a gente sabia que Jesus havia nos dado 50 anos de moratória, que terminou em junho ou julho de 2019, para que nós não criássemos mais problema que a gente já criou na Terra até a presente data. E nós passamos. Então, segundo Chico, há de vir aí um progresso proporcionado pela injeção, pela chegada, pelo nascimento de milhões e milhões de espíritos superiores que nos ajudarão a ultrapassar esta fase de transição que a gente está vivendo. E aí elegemos governos melhores, porque a gente sempre reclama dos nossos poderes instituídos, mas a gente esquece que somos nós que elegemos eles. Somos nós que damos o poder para que eles atuem sobre nós,
pelo período em que a legislação estabelece. E os nossos semelhantes? Já aprendemos a lidar melhor com o nosso irmão de caminhada? No respeito, na compreensão, na mansidão, no abraço, no carinho, no perdão? Conseguimos lidar melhor com a natureza, com a nossa responsabilidade, com a nossa casa, porque a natureza é a nossa casa. Moramos, fazemos tanto esforço, e ele não é em vão, é evolutivo, mas fazemos tanto esforço para descobrir em outros horizontes cósmicos um planeta semelhante ao nosso, onde possa ser habitado igualmente, e esquecemos que nós moramos num planetinha azul lindo e maravilhoso, cheio de recursos naturais que propiciam para nós uma vida agradabilíssima. É só nós querermos. E a regeneração? Isso que irá acontecer ao final deste século, onde já saberemos quem serão os que aqui ficarão e herdarão a terra pelos próximos milênios, e aqueles que daqui sairão por não se comportarem vibratoriamente com o novo status que a terra vai adquirir. Como estamos diante disso? Já sabemos o que significa? Já sabemos como conseguir esta energia, esse poder energético, esse patamar energético? Se não sabemos, é bom que a gente saiba, porque nós seremos medidos por ele. Então se faz muitas perguntas, mas a gente sabe que nesse ir e vir que nós estamos, apressado, para a maioria das pessoas dolorido, para a maioria das pessoas sofrido, né? Cheio de altos e baixos, a gente sabe que como ser humano nós devemos exercitar predominantemente o nosso intelecto, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Não precisamos mais nos preocuparmos com a sobrevivência, já sabemos que somos imortais, que não morremos jamais. E não precisamos nos preocupar com a procriação, porque ela é uma lei da vida, não é uma obrigação humana, é uma lei da vida. Acontece naturalmente. E como seres humanos, isso acontece dentro de um patamar de razoabilidade e amor intenso. A mesa está servida. Então, gente, dentro desse aspecto, que a gente saiba nesse início de ano que nós estamos escrevendo mais um livro da nossa vida. A cada dia nós escrevemos uma página. A cada mês um capítulo. E a cada ano um livro. Então, quantos livros nós já temos na nossa prateleira, na nossa biblioteca, já pensaram? Quantas historinhas nossas já estão arquivadas? De quando eu fui Pedro, quando eu fui João, quando eu fui Maria, quando eu fui Joana, quando eu fui Beatriz. A cada existência está lá, no meu arquivo cósmico, tudo registrado. E a soma de tudo isso, pela bondade do nosso Criador, se apresenta hoje aqui na Chico Xavier, que somos nós. É a soma. O Julci, o Norton, a Miriam, o Ike, são a soma de todo o patrimônio que angariaram ao longo da existência. E nós começamos esse ano a formar novamente mais um livro. Mais um livro. E é nesse livro que está escrito o que temos de crédito e o que temos de débito perante a harmonia cósmica. Bonito, né?
Muito bonito. Então, gente, compete a cada um de nós decidirmos o que faremos com emoções e com sentimentos. Que é o andar de cima. Nós estamos maduros para amar, para perdoar, para sermos fraternos, sermos mansos, sermos altruístas. É para isso que a gente encarna com várias e várias vezes para esse exercício. Não é para odiar, não é para bater, não é para xingar, não é para enganar, não é para vilipendiar. Isso é negativo. Isso só prolonga o sofrimento. Então eu lhes digo com certeza, devemos viver o presente, o hoje, porque esse nós temos a certeza de como é. Não tragam o passado para o presente. Lembranças, só as boas, mas só a título de lição. As lembranças ruins foram lições aprendidas. Não tragam o passado e não vivam no futuro, porque o futuro ainda não está construído. É jogar nossa felicidade para frente. Eu só serei feliz se eu tiver isso. Eu só serei feliz se eu conseguir fazer isso. A minha felicidade está no fulano, está no ciclano, está fora de mim. Eu não consigo alcançá-la. Então, no presente, vivendo hoje, o momento, o agora, gostando do que eu sou e do que eu faço, mesmo que isso seja difícil, porque a vida num planeta de expiação e provas não é fácil para ninguém, a gente ou está sendo provacionado ou está pagando dívida, que nós possamos fazer isso com consciência de que é educacional. Não é punitivo, é aprendizado, é escola. Quando a gente fala de Jesus, e eu vou falar logo de Jesus, nós falamos de um irmão elevado que já passou por esse estágio que nós estamos, que já enfrentou os problemas que nós enfrentamos. É com esta compreensão ampliada que o fardo fica mais leve, fica mais solto. E aí a gente consegue fazer plano, a gente consegue ter esperança, a gente consegue ter coragem e, sobretudo, a gente consegue sonhar. Porque tudo que nós queremos para o nosso futuro começa na mente, começa sonhando, idealizando, criando no plano espiritual a egrégora do que nós queremos. Mas a gente tem que saber que é assim. Porque senão a gente passa o dia inteiro pensando bobagem. Passa o dia inteiro produzindo 58 ou 60 pensamentos por segundo, que é só fuligem, que é só fumaça, não produz nada. Então, gente, começamos um novo ano. E começamos esse ano com o Dia da Fraternidade Universal. 1º de janeiro é o Dia da Fraternidade Universal, que significa aceitação, que significa amizade, acolhimento, encontros. Será que nós efetivamente estamos começando o ano com fraternidade? Será? Será que a nossa meta é pedirmos perdão aos que nós ofendemos? Será que prometemos que daqui para frente seremos homens e mulheres melhores, mais compreensivos, mais pacíficos, mais humildes, mais fraternos, mais caridosos? Porque é isso que interessa. Essa é a lição a ser aprendida. Essa é a lição. O resto tudo é ferramenta. Toda a matéria que nós dispomos é ferramenta para que nós nos elevemos. Será que ao longo dos anos nos comprometermos em sermos melhores? O que eu fui há 10 anos atrás e hoje? Eu já estou melhor? Ou há 5? Ou há 20? Porque é bom a gente fazer isso no início de ano.
Porque alguém sempre bate à nossa porta. E nem sempre a gente está disposto a abrir. Jesus. Jesus nos adotou. E não sairá de perto enquanto nós não nos libertarmos das nossas imperfeições. E aí, é lógico que eu não vim aqui para ser negativo no primeiro do ano, né? Não seria louco de fazer isso, né? Aí, nós temos boas notícias. Muito boas notícias. Porque o que normalmente nos é vendido com informação pronta, né, que nós gostamos, porque isso é um estudo que é feito a fim de que os objetivos de quem nos vende essas informações têm que ser atingidos, então isso é estudado, é programado. E aí nós temos um viés negativo constante cercando a nossa vida. Tu liga a TV, tu escuta a rádio, tu ouve alguém falar, sempre nós estamos falando de problema, de tragédia, de cano furado, de esgoto vazando, de carro batido, de atropelamento, de fraude, de mortes, nós estamos só falando disso. Mas não está acontecendo nada diferente nesse orbe, gente. Então por que nós estamos aqui? Está acontecendo. É que não é divulgado. Não é divulgado. Então, um dos grandes comandantes da transformação que nós estamos sofrendo, um dos grandes baluartes da bondade que nós temos nos guiando, chamado Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Edivaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vejam como isso é atual, isso é 2019. Então eu não estou contando historinha da década do século passado, da metade do século. Eu estou contando o que Bezerra de Menezes falou o ano passado. E o que ele falou? Estavam ele, Bezerra e Manuel Filomeno, junto com uma equipe enorme, no lado espiritual do carnaval no Rio de Janeiro. É bom a gente contar essas histórias, né? Estavam lá, montaram um enorme acampamento espiritual para atender os necessitados do evento que nós chamamos de carnaval. E o Manuel Filomeno de Miranda entrou numa apatia, numa tristeza, porque o que ele via, ele não acreditava que o ser humano podia baixar tanto a vibração, podia ser tão vil, podia ser tão pequeno. E o Bezerra observou ele e cutucou-lhe. Miranda, não esqueças que essa luta vem sendo travada com resultados excelentes e o bem está vencendo. Há, de fato, milhões de pessoas envolvidas neste divertimento. Muitos irão se endividar seriamente com ele. Não censuramos ninguém, estamos aqui para ajudar. Entretanto, Miranda, há um número muito superior de criaturas que não oferece o melhor interesse por este evento. Quantos que se utilizam desses dias, que geralmente é feriado, para buscar recantos interioranos aprazíveis, regiões serranas, praias, para o refazimento? Está o Bezerra falando com Miranda. Quantos que são pessoas mais amadurecidas utilizam do feriado para meditações, estudos, encontros de renovação espiritual e lazer? Você parece que tudo isso fica abafado, né? A gente só ouve aquele bam, 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 que entra e sai e não para, até o quarta-feira de cinzas. Daí ele disse: há um grande progresso moral que viceja na humanidade e não podemos desconsiderar.
Jamais houve tão grande interesse dos homens pelos seus irmãos em tentativa de ajudá-los a levantar-se e marchar com dignidade. Puxa, que alegria! Quando eu li isso, gente, eu parei para ler de novo. Digo, nossa, a gente fica soterrado de notícia ruim. A notícia quase tem cheiro de coisa ruim. As atividades que visam o enobrecimento do ser humano multiplicam-se abençoadas, fomentando a alegria e a paz. Daí ele cita uma dúzia de eventos que estão acontecendo. As minorias raciais já recebem respeito, os preconceitos vão sendo varridos do planeta, os direitos do cidadão, embora ainda violados, já são defendidos, a ecologia já tem adeptos afervorados, as classes menos favorecidas que padecem com miséria socioeconômica já não são desprezadas, e aí ele foi dizendo da melhoria, foi dizendo. O que observamos, encerrou ele, são remanescentes do passado de cada um de nós que nós já estamos superando e que permanece ainda na retaguarda se dissipando. A luz do Cristo está tomando conta da humanidade. A luz do Cristo está tomando conta da humanidade. Alegramo-nos, portanto, Miranda, porque este evento não representa nada mais do que a normalidade da vivência humana. E daí esta criatura ali que eu disse que bate na nossa casa, sempre e se chama Jesus, um dia nos chamou de filho da luz. Filhos da luz. Sempre tinha palavras de estímulo a todos que o seguiam. E nos chamou de filho da luz. Assim ele nos credenciou a herdeiros do universo, pois que somos filhos do Pai que tudo criou. Filhos da luz. Mas que luz é essa que Jesus diz que nós temos? Nós ainda nos sentimos tateando nas sombras, nos sentimos pequenos, tão distante das grandezas que Jesus nos ensina. De que luz dispomos? De que intensidade é a nossa luz? Essa é uma boa reflexão para começar o ano. Disse alguém que nós podemos considerar a nossa luz um fósforo aceso. Sim, a chama não ilumina grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. A gente pode achar pouco. Mas essa claridade nos retira por breves momentos da insegurança total das trevas. E faz mais. Essa claridade permite que eu veja que eu não estou sozinho. Que o irmão que está comigo pode me dar e me dá a mão. Essa claridade permite que eu busque uma lanterna, uma vela, ou que eu acenda outro fósforo. Mais outro e mais outro. E vejam como esta luz, simbolizando a nossa existência, representa muito. Na sociedade que nós vivemos, mesmo sendo uma pequena luz, se nós formos uma pequena luz de dignidade que se acende no meio da corrupção solta, nós fazemos a diferença. Se esta luz, em meio à indiferença geral, aquece a alma e a vida de quem sofre, nós fazemos a diferença. Se em meio à covardia moral mostramos a luz da correta conduta, fazemos a diferença. Se, enfim, somos pequenina chama de amizade, da justiça, da fé, quanta luz espalharemos por onde passarmos. Já pensaram nisso? Estamos começando o ano. Não faz mal que nós somos um pequeno fósforo. Não faz mal. Esta luz vai
fazer a diferença onde só há trevas, onde só há dor, onde só há esquecimento. Tinha, portanto, razão Jesus ao estimular que nós andássemos na terra como filhos da luz. A luz ilumina onde se apresenta e mostra cores onde havia trevas. Mostra pessoas onde havia somente solidão. Acena com esperança onde graça e infelicidade. Pensemos nisso. Pensemos nisso, meus irmãos. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante, de pouca duração. Mostremos ela. Fazemos a diferença. Quem vai se alegrar com isso? Aqueles que convivem conosco. Nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos. Não é verdade? Sejam luz. Sejam luz. Portanto, em 2020, ano novo, página em branca, livro novo, toda vez que um pensamento negativo vier à mente, troque-o por outro que seja melhor para você. Não é produtivo ter pensamento negativo. Ele não produz nada, a não ser tristeza. Se nós iríamos ter dificuldade com pensamento negativo, nós vamos ter dificuldade. A possibilidade passou a ter certeza. Não seja inseguro, triste, desanimado, sem esperança em dias melhores. Utilize de uma ferramenta que tem à disposição de todos nós e que nós chamamos carinhosamente de oração. Né, Otávio? Oração. Esse menino com aquele tamanhinho, ora como gente grande. Daí vocês vão dizer, ele nem precisa, né? Todos precisam. Ele só está se adiantando. A estrada dele tem a tendência a ser mais luminosa do que foi a minha. Meus cumprimentos, querido. Seja determinado, perseverante, entusiasmado, de ânimo firme. Deus nos ajuda quando nos ajudamos. Jesus nos ensinou isso. A verdadeira ajuda, aquilo que nós efetivamente recolhemos dentro da lei de Deus, da lei de progresso e da lei do trabalho, é fruto do nosso esforço. Não existe voo solo, não existe evoluir sozinho, não existe oportunismo, não existe personalismo, tudo isso é defeito humano na adequação da sua divindade. Sintonize com tudo o que é bom. Jesus disse, quem procura encontra, quem pede recebe. Sempre recebe. Não conserve amargura, azedume, irritação, tristeza, rancor, mágoa na intimidade do coração. São venenos para o corpo e para a alma. Adoecem, gente. Todos essas emoções e sentimentos negativos adoecem. Adoece a nossa estrutura, faz as células interpretarem que nós não gostamos de nós, faz as células interpretarem que está chegando ao fim do ciclo, faz as células morrerem e nós ficamos doentes. Sempre há DT na nossa vida e tem fundamentos para nós sermos gratos. Fundamentos. Alguma coisa nós vamos encontrar para ser grato. E quando nós nos elevamos em oração de gratidão, a gente troca a sombra pela luz. Não seja ansioso, desanimado, pessimista, frustrado, insatisfeito com tudo. Tenha fé, ore e espere pelo melhor. E eu diria até mais, gente, não julguem, não sejam inseguros, tenham confiança. Não se preocupe com o comportamento alheio em relação a vocês. Se preocupe com o comportamento de vocês em relação aos outros. Não é o mal que os outros me fazem que vai me retardar na minha caminhada evolutiva.
é o mal que eu faço para os outros. Pelo contrário, neste momento existencial da Terra, como é bom ser vítima. Como é bom ter o direito de dar a outra face, de não ter a mão fechada e de não ter a culpa de ter dado a bofetada em alguém, o xingamento em alguém, o palavrão em alguém. Como é bom a gente estar no polo passivo da vida. Porque se nós estivermos em oração, nós estaremos com Jesus. Seguramente nós estaremos com Jesus. Contagie-se, portanto, com tudo. Diga frequentemente: tudo posso, sou feliz, nada me é impossível. O impossível nem existe, ele só existe até alguém fazê-lo. É uma questão de amadurecimento, de evolução intelectual, moral, emocional, sentimental. Jesus não andava sobre águas? Um dia nós andaremos. Jesus não curava os paralíticos, os cegos, não ressuscitava, não transformava água em vinho? Se ele já passou pelo estágio que nós passamos, é isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Só vai demorar muito se nós quiser. Porque é nós que fazemos a passada para este futuro promissor. É nós que damos o tom desta música. É nós que damos a velocidade dessa caminhada. Então, estimule-se, tenha ânimo, seja persistente, se motive. O ano só está começando. Só está começando. Se deixou coisas para fazer este ano que foram improdutivas ou mal esclarecidas o ano passado, comece resolvendo elas. Comece resolvendo. Tá quente aqui, não? Não? Então vamos dar um abraço no companheiro do lado. Peguei vocês. Peguei. Por que não copiar as coisas boas, né? O Antônio não apronta essa para vocês todo final de palestra? Então, viu? Nada como nós começar desarmando os corações. Olha, coração com coração é muito bom. É muito bom. Então vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento. Lembrando sempre que se trata de um passe coletivo de salão. Aliviem as suas mentes. Procure pensar em Deus, em Jesus. Fazendo uma união quântica com o universo, com o Pai, com o Mestre. Ao embalo desta música gostosa. Não vamos começar com Deus me ajuda, Deus me salva, Deus me livra disso. Vamos começar agradecendo. Agradecendo a vida, Senhor, a família, os animais, a saúde, as dificuldades. Porque estamos numa escola em que já percebemos o teu amor, a tua misericórdia, o amor de Jesus e de toda a sua falange.
vamos permanecer neste estado de graça por breves momentos, sentindo que desce do alto energias benfazejas, preenchendo o nosso corpo físico e espiritual. Então, com essa energia da gratidão, nos embalando, nos elevando, nos adoçando, vamos direcioná-la para todos aqueles que neste momento estão orando no mundo, pelos desvalidos, pelos sofridos, pelos desgraçados do caminho, por aqueles que se perderam, pelos becos e prostíbulos da vida. Que esta energia vá à subcrosta espiritual da terra e envolva todos os irmãos do Vale dos Suicidas e do Vale dos Drogados. Que envolva os nossos familiares em casa, os nossos amigos onde estiverem, os nossos velhinhos nos asilos, os doentes nos hospitais, os presos nos presídios. Muito obrigado, Senhor, por este momento, pela proteção e pelo amparo pela vida, por tudo que sou e tudo que tenho. Que assim seja.